Olá, Mercado Interno, principal cliente da carne bovina brasileira, é quem vai ditar o preço da arroba do boi em novembro. Agora no Mercado Pecuário DBO. A expectativa de vendas melhores para a formação dos estoques internos, de olho nas festividades de fim de ano, deram sustentação para o mercado futuro operar positivamente. No mercado físico, a reação ainda não aconteceu como esperado. Com as escalas confortáveis, algumas indústrias insistem na pressão baixista. No norte do Brasil, por exemplo, depois do preço da arroba voltar a operar acima dos R$200, produtores de Rondônia e também do Pará sentem essa pressão dos compradores, o que não deve durar muito tempo, se a estiagem persistir na região e impactar a entrega de boi a pasto. Quais os fatores devem influenciar o preço da arroba nas próximas semanas? Mercado Pecuário de hoje recebe João Otávio Figueiredo, analista da Datagro. João, seja muito bem-vindo. O que a gente pode falar aí dessa primeira semana de novembro, depois de feriado prolongado, onde os negócios realmente estão mostrando como será o mês? Juliana, amigos do canal DBO, sempre um prazer falar com vocês e dividir um pouco a opinião que a Datagro está dentro do mercado nesse momento da pecuária. A gente viu que no início do mês de outubro começou uma recuperação importante do preço do boi, principalmente pelo mercado interno, que voltou a pagar um pouco mais, o consumo voltou a aquecer. Então é interessante porque a grande força motriz de valorização do preço da arroba foram as premiações de exportação, que foram protagonistas nos últimos 2, 3 anos. Nesse momento elas estão, vamos dizer assim, muito mais tímidas, né? O front internacional não tem muita novidade, mas aqui no front o mercado interno está aquecido. A gente tem aí final de ano, que sazonalmente é um momento muito interessante. Então a gente viu escalas que operaram muito confortáveis ao longo do ano todo. Chegou outubro, todo mundo na expectativa que tem muito boi de contrato, muito boi a termo, mas muito frigorífico, vamos dizer assim, não os maiores, né? Começaram a ter que preencher a escala e valorizar um pouco mais o preço da arroba. Então, essa valorização foi de quase 20%. São Paulo saiu de 9,5, bateu 2,42, agora está em 2,35. Mas ele está mudando esse patamar. A gente vê que outros estados também, vários estados estavam com a arroba abaixo de 200. Nesse momento, quem acompanha o indicador do boi datado, está vendo aqui nossos boletins diários que a gente coloca, todos os estados estão acima. Goiás, 227, Mato Grosso, 213, Mato Grosso do Sul, 225, Pará, 209, Minas Gerais, 225, São Paulo, a Praça Base, 235, e Tocantins também é 216. Então a gente vê que até nas mínimas, a gente não tem nenhuma mínima no indicador nesse momento abaixo de 200. Então é um sinal de recuperação desse mercado, depois de uma queda de quase 30% ao longo do ano. Então a gente traz uma conjuntura mais construtiva para esse momento, para o final de ano, que pode até ter espaço para uma valorização até para dezembro. Aí vamos ver como é que vai ser o comportamento do consumo. Acho que vai ser grande ditar para onde vai esse preço da arroba. A gente tem um cenário construtivo para dezembro agora. Os frigoríficos, à medida, como você comentou, na pressão, principalmente no norte, né, eles preencheram escala com essa valorização de preço. A escala está bastante volátil, muito heterogênea. Algumas regiões de alguns estados preencheram mais escala, outras não. Goiás é um destaque disso, a escala continua curta lá, por exemplo. Então, a gente vai acompanhar isso de perto, vamos estar monitorando isso diariamente no nosso indicador. Quem acompanha nossas análises aí e relatórios estão vendo isso, mas a gente está aí um cenário mais construtivo para esse final de ano e para o ano que vem também, consequentemente. João, a gente tem uma semana agora de retomada dos negócios depois daquele feriado prolongado. Como é que estão as escalas em média no Brasil, já que a indústria está enchendo seus estoques de olho para as festas de fim de ano, dessa demanda que aumenta no mercado interno? Porque a gente vê ainda uma pressão dela, né, sobre o preço. Perfeito, e ela varia um pouco, né? A gente vê que alguns estados, por exemplo, na média Brasil, nosso produto está contando uma escala de 10 dias. Ela saiu de 6, foi para 10, ela escalou mesmo, a gente teve um preenchimento de escala importante, mas com uma heterogeneidade muito grande em relação aos estados. Olha, aqui falando nosso indicador de ontem, tá? Deixa eu pegar as escalas aqui realmente atualizadas para vocês. Vamos pegar aqui, São Paulo está em torno de 16 dias, preenchendo escala com esse aumento de preço, mas ela tem enxugado muito rápido também. Minas Gerais está em torno de 12, Goiás está em torno de 7 dias úteis, uma escala um pouco mais curta. MS está perto de 10 também. Então, a gente vê que os estados do norte, que foi atenção, né? Rondônia e Tocantins estão com escala curta, de 7,6 dias, e Tocantins de 4. Então, esses estados já dão um sintoma aí que vai voltar a ter mais negociação agora,
principalmente a gente está finalizando essa primeira quinzena de novembro. Outubro preencheu bem a escala, agora a gente vai voltar às compras e potencialmente pode ter uma valorização de preço para poder preencher essas escalas. Vamos ver como é que está o escoamento no mercado interno também, né? Acho que esse é um ponto muito interessante. O mercado internacional está dado o cenário, $4.500 está pagando a China mesmo, as operações estão andando, isso é importante, está tendo escoamento, isso vai muito bem, alguns frigoríficos que estão aí habilitados a exportar estão conseguindo tocar suas operações com muito menos rentabilidade que tiveram nos últimos 2 anos, e por incrível que pareça, Juliana, a gente conversa muito isso com a indústria, e alguns pecuaristas ficam perplexos com isso, mas o mercado interno, nesse momento, está remunerando mais as indústrias do que o mercado de exportação. A gente ouve isso aí de diferentes players do mercado que estão tocando isso. Então é um cenário como é que a pecuária é muito dinâmica, né? Se a gente falasse desse cenário há 1, 2 anos atrás, era muito improvável que o mercado interno ia conseguir remunerar mais que o mercado de exportação nesse momento, que é uma operação muito onerosa, tem frete para a China que não é tão barato, tem comissão de trader, custo de elevação. Então é um momento muito dinâmico, por isso que eu acho que é muito legal, muito importante a gente estar aí acompanhando o dia a dia no detalhe que está acontecendo na cadeia. É impressionante esses números, né? Tão diferentes aí. Quando a gente fala nas escalas de abate, 16 dias para São Paulo, não dá um receio aí de ter carne suficiente estocada para fazer uma pressão agora nesse mês de novembro? Como é que você avalia? Ela já foi um pouco pressionada. A gente percebeu que estava o boi a 242, ele voltou um pouco para o patamar de 234 nesses dias. Mas mesmo com essa pressão, só que ela não tem tanta força, né? Porque essa escala de 16 dias, ela rapidamente ela enxuga aí uma semana, ela já volta para o patamar de 7, 8, e a indústria vai ter que voltar a comprar de novo. Isso varia muito também, porque essa é a escala média de todas as indústrias que compõem aqui o nosso indicador. Mas tem muitas indústrias que estão momentos particulares que não fizeram tantos contratos, que estão em escala mais curta. Algumas indústrias estão aí com uma estratégia de compra diferente, que estão em escalas mais confortáveis. Então, dentro do próprio estado, a gente vê muita variação, né? O pessoal está reportando diariamente, tem pessoal que está precisando comprar mais balcão nesse momento, e para conseguir o balcão, o pessoal não está entregando o boi muito abaixo de 230 aqui em São Paulo. Agora teve um pequeno recuo, mas à medida que o mercado continuar andando, como tem andado muito bem, ele tem potencial para experimentar novas altas, mas também com muita cautela nesse momento, né? A gente não vai ver aí o preço disparar nesse momento. Então, a gente tem um cenário construtivo, esse patamar de 240 aí, acho que está um patamar confortável, pecuaristas começam a conseguir cumprir seus custos de produção, né? O confinamento aqui em São Paulo foi muito complicado esse ano, a gente vê aí muito abaixo as taxas de lotações de confinamento, que estavam escoando bastante produção nesse momento, não tem tanto boi nesses confinamentos nesse momento. Então, acho que foi um fator, assim, bastante preponderante, mas a gente está aí, apesar da escala ter preenchido agora, já fez um pouquinho de pressão no preço, mas mesmo a pressão não foi tão significativa, né? A gente está muito mais potencial de ir para cima agora do ter o recuo tão expressivo. Ô, João, novembro é um mês muito importante no geral, né? A gente tem essa demanda maior do mercado interno praticamente todos os anos, por causa das festas, 13º, dos empregos que são gerados. Para 2023, o cenário é positivo do mercado interno? Você já falou aí da comparação das vendas para o exterior, o mercado interno está melhor. Como é que você avalia hoje esse principal mercado nosso, já que 70%, 65% da produção brasileira é por aqui mesmo? Perfeito. Realmente está bastante construtivo. A gente vê que a carne bovina ganhou competitividade com o seu principal concorrente de carne de frango, que teve uma valorização importante ao longo do ano, uma cadeia muito verticalizada, à medida que o milho valoriza, o frango também. E a gente comenta muito que a transmissão de preço do físico para o varejo, no boi, é uma cadeia bastante peculiar. Vai afetar primeiro a carcaça casada, o atacado, depois vai chegar no varejo. Isso chegou, está mais competitivo agora. A gente teve anos aí que ficou retraído, né? O consumo per capita de boi no Brasil caiu bastante durante a pandemia. O boi bateu 350, o pessoal migrou para outras proteínas alternativas nesse momento. Só que agora o boi recupera a competitividade. E com esse cenário macroeconômico mais interessante, desemprego em baixa, uma taxa mais baixa desde 2014, a gente vê que vários elementos colocam isso. A gente vai ter 13º, como você muito bem comentou, é um cenário construtivo. E o mês de novembro é preponderante por quê? Porque boa parte do comércio ele faz suas compras nesse momento para poder atender a demanda de dezembro, né? Então é um mês que o consumo de fato aquece. A gente está vendo aí nesse começo de mês um consumo aquecido, virada de mês sempre aquece isso, mas a segunda quinzena vai ditar um pouco. Então aquele preenchimento de escala que veio proveniente da valorização de preço, que é uma valorização de 200 para 240, ela foi preenchida. Agora vai ter uma nova rodada que a gente vai poder entender como é que vai ser aí
que patamar de preços iremos experimentar, né? A gente não crava nada disso, a gente tem um cuidado muito grande para não dar muito viés de preço para o nosso trabalho enquanto indicador, mas uma tendência, a gente pode comentar, a tendência nesse momento é mais para cima do que para baixo. Perfeito. Isso tem tudo a ver com a pergunta que a gente recebeu aqui. É o Diego Ferreira. A tendência é um mercado do boi gordo morno em 2024? Como é que a gente deve seguir? Eu acho que está muito relacionado também, né, ao ciclo pecuário, que a gente espera aí já uma melhora em algumas categorias, mas e o boi gordo? Vai ficar morno assim, de ladinho, em 2024? Olha, uma coisa que não tem ocorrido, vamos dizer assim, melhor dizendo, é o mercado do boi gordo está morno nos últimos anos. O mercado está bastante aquecido, seja para o bem ou para o mal, né? O mercado deve começar um ano bastante agitado. A gente vai ter entendimento como é que vai ser os bois a pasto, como é que vai ser a oferta no começo do ano. A gente está vendo regiões do norte muito mais secas nesse momento, muito efeito do El Niño, que seca via de regra o norte, e está chovendo mais aqui no centro-sul. A gente teve anos que foi complicado para quem confinava, teve aí, vamos dizer assim, um desestímulo à atividade do confinamento, porque os preços caíram muito, então a gente vai ver como é que vai ser esse acompanhamento disso. Mas ano que vem, o pecuarista que fez compras de reposição interessante esse ano, vai operar com um bezerro muito mais barato, esse boi magro mais barato. Então pode ser que o patamar de preço que seja presenciado agora, com os custos, mesmos custos, com custos melhores ano que vem, pode ter mais rentabilidade. Então acho que esse que é o momento que a gente vai ter entendimento. E o mercado internacional segue bastante, vamos dizer assim, turbulento, porque a gente está com um conflito no Oriente Médio, o conflito na Rússia e Ucrânia persiste, mas o Brasil está bem posicionado, porque à medida que a gente vê a Argentina, que é um concorrente importante nosso nas exportações, a crise política continua, a gente não tem clara direção do que vai ser as eleições por lá, tinha potencial a eleição do candidato de direita que prometia extinguir as taxas de exportação para carne, agora a gente não sabe o que vai acontecer, então muita incerteza em relação à Argentina. Uruguai é um volume um pouco menor, mas é um player muito relevante. Estados Unidos está aumentando muito o abate de fêmeas, então a projeção é que eles vão diminuir rebanho para o ano que vem, menor rebanho de vaca das últimas 6 décadas, então está com rebanho de vacas muito menores, então é uma situação complicada para os Estados Unidos, que é um concorrente nosso também. A Austrália aumentou muito a produção, está colocando mais carne no mercado, mas o preço caiu muito por lá. Então o Brasil tem condição total de ano que vem, o mercado entrando um pouco mais de estabilidade no fronte internacional, a gente recuperar um pouco mais o preço da tonelada exportada. Então pode ser construtivo. E o custo de produção também cai. Uma coisa que a gente não consegue ver no horizonte é uma coisa morna para o boi no ano que vem. Acho que continua a pressão de preço, porque o ciclo pecuário continua cumprindo seu papel de aumentar a oferta de boi do Brasil, mas acho que do meio para o ano que vem a gente pode começar a experimentar um cenário aí mais construtivo, mais firme de preço de novo. João, te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Seja sempre bem-vindo, trazendo aí principalmente as cotações da Datagro, né? Vocês têm aí o portal onde o pecuarista pode colaborar com essas informações e é muito importante para a gente trazer um raio-x real do que acontece no Brasil. Isso, Gerando, perfeitamente. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade de sempre estar aqui dividindo opinião com vocês. E, claro, a gente comenta muito o nosso trabalho indicador do boi Datagro. É um trabalho que a Datagro está aqui na coordenação, mas é um trabalho para a cadeia. A gente comenta muito aqui, não é indicador do pecuarista, não é indicador da indústria, não é indicador da Datagro, é indicador do mercado. Então, a gente faz esse trabalho com muito cuidado, insiste para que o pecuarista que não baixou nosso aplicativo, que abaixe, que ele reporte as negociações para a gente, porque reportando a sua negociação, você vai ajudar a compor esse indicador, vai trazer mais transparência para a cadeia. Quanto mais transparência, a gente consegue preços mais justos, sejam eles para cima ou para baixo, mas pagar realmente o que vale a mercadoria. Então, está disponível para vocês, é de graça para quem reporta para a gente. Então, a DBO é um grande parceiro do nosso indicador. E fiquem à vontade, estamos aqui disponíveis sempre para poder atender aí as demandas da cadeia pecuária e buscar contribuir um pouco com o nosso patamarzinho de preço aqui, que é muito importante para a cadeia como um todo. Obrigada, João, mais uma vez. Obrigado a vocês. E aí, tem dúvidas ou sugestões? Manda para a gente aqui nos endereços que aparecem nessa tela, @portal_DBO no Instagram ou pelo telefone no nosso WhatsApp. Eu vou em busca dos especialistas para tirar suas dúvidas. Muito obrigada pela companhia. Curta esse vídeo aqui se você estiver assistindo no YouTube. E a gente se encontra, hein? Tchau!